Pessoas, vamos falar um pouquinho do zero elevado a zero, que é uma contradição imensa. Antes de você assistir esse vídeo meu também aqui, eu peço veementemente que você também assista o vídeo do professor Ledo, lá do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicado, tá, galera? Muito importante aquele vídeo, porque o professor Ledo, ele discorre de vários argumentos sobre isso daqui, e ele fala que nenhum daqueles argumentos são demonstrações, e eu tendo a concordar com ele. Galera, o que acontece? Aqui, esse número ele é contraditório porque a gente entra em contradição com duas propriedades. Primeiro que qualquer número elevado a zero dá 1. Mas também o zero elevado a qualquer número dá 0. Agora perceba que o zero elevado a zero é uma mistura dessas duas coisas. Ó, aqui o expoente, né, o nosso querido expoente aqui é 0. Então, teoricamente, o zero elevado a zero tem um expoente 0, então seria 1. Mas em contrapartida, o zero como base, ó, o zero elevado a qualquer coisa dá 0. E aqui nós temos o zero como base. Então isso aqui entra em contradição. O importante é você entender o seguinte, que essa propriedade aqui, ela vale se somente se A for um número positivo. Por quê? Porque quando eu tenho o zero elevado, por exemplo, a menos 1, isso daqui implica num inverso de zero. Mas o zero não tem inverso. Para quem não se lembra o que é o inverso de um número, por exemplo, qual é a inversa de 2? A inversa de 2 é 1 sobre 2, porque 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Então a inversa é um número que, quando eu multiplico pelo número que eu estou pensando, o produto dá 1. Então a inversa de 2 é meio, beleza? Então, explicado isso daqui, o rapaz do vídeo é um britânico, e ele disse que ele tentou forçar que 0 elevado a 0 é igual a 1. Mas isso não é uma unanimidade entre matemáticos, geralmente é indeterminado. Ele falou que o argumento de que 0 elevado a 0 representa 0 sobre 0, ele é contraditório, e eu concordo com ele em partes, mas aí ele tentou demonstrar com uma outra contradição. Ele falou para mim, ele falou o seguinte, para mim não, né? Para quem estava assistindo ele falou que todo mundo poderia concordar que 0 elevado a 1, usando essa propriedadezinha aqui, é 0. Tudo bem. Aí ele foi falar o seguinte, falou que, então, 0 elevado a 1 pode ser escrito como 0 a menos 1, e pensado nisso, isso aqui seria 0 ao quadrado sobre 0, né? Então, aí ele falou que a contradição estava aqui, ó, porque, afinal, isso daqui é 0 ou isso daqui, né, seria indefinido, porque no final 0 ao quadrado daria 0 e isso daqui daria 0. Então ele chegou de uma verdade, que 0 elevado a 1 é 0, e aí ele fez aqui uma falácia. Primeiro, porque ele nem podia ter pensado nisso daqui como isso daqui. Por quê? Porque entra em contradição com essa propriedade aqui novamente. Quando a gente pensa nisso daqui desse jeito, ele só pôde transformar isso daqui nisso daqui porque ele pensou nisso daqui, ó, num produto de 0 ao quadrado vezes 0 a menos 1. Sim, ele pensou nisso, pensou. É isso que isso daqui significa, por isso que esse 0 veio aqui pelo denominador. Mas como nós vimos, não era nem correto ter colocado esse 0 no denominador, porque isso implica na inversa de 0. Ele usou isso daqui vezes a inversa de 0, por isso que ele colocou 0 sobre 0 e deu indefinido. Então, ele aplicou essa propriedade aqui de um jeito totalmente equivocado, porque essa propriedade é válida se e somente se o A for um número maior que 0. Então, até para tentar dar uma forçada na barra de que 0 elevado a 0 é 1, ele usou de uma falácia que entrou em contradição com essa própria propriedade que está bem aqui, tá? Então, não. Esse passo que ele fez aqui foi totalmente equivocado e 0 elevado a 0 continua sendo um número contraditório porque ele entra em choque com essas duas coisas aqui. Em alguns ramos da matemática, como em combinatória, coloca-se 0 elevado a 0 como 1, mas é uma exceção. Na aritmética, 0 elevado a 0 ele é indeterminado, tá? Então, perceba que a demonstração não, porque isso daqui não é uma demonstração, isso daqui é uma indução. A indução dele entra em contradição com essa propriedade. Ele não poderia ter feito isso daqui, porque ele está se apropriando de que 0 teria inversa, e 0 não tem inversa, tá, queridos? Então, muito obrigado e até a próxima.